Está no ar a antena aberta. Hoje a questão está relacionada com o imposto sobre as empresas. PS e PSD chegaram ontem à noite a acordo sobre o IRC. É este o acordo que as empresas portuguesas precisavam? A questão está a ser colocada hoje em antena. Alguns comentadores veem este acordo como uma vitória de António José Seguro, num dia em que há greve de metro, dos trabalhadores dos impostos. Ontem também houve boicote à prova dos professores contratados e ainda se espera pela decisão do Tribunal Constitucional sobre a convergência das pensões. Em matéria, para a conversa contigo, Ricardo Jorge Pinto, que nunca se sabe se estás em Lisboa, se estás aí no Porto, és um verdadeiro globetrotter aqui da A1. Hoje falamos via televisão. Ricardo, temos muita matéria para falar, vamos naturalmente falar do IRC sobretudo. Quem ganhou com este acordo? Ganharam todos. Eu acho que toda a gente fica bem nesta fotografia. Em primeiro lugar, Cavaco Silva, o Presidente da República, que vinha pedindo um entendimento entre os dois principais partidos e que, de resto, até colocou isso como condição essencial para a governabilidade do atual Executivo, fazendo Pedro Passos Coelho prometer que teria maior abertura àquilo que seriam propostas dos partidos da oposição, e em particular do Partido Socialista, o principal partido da oposição, e que olha para este entendimento certamente como também o resultado do seu contributo e daquilo que ele chama a diplomacia de bastidores, aquela que não é tão visível, mas na qual o Presidente da República, depois de atingidos estes acordos, considera serem elementos participativos daquilo que é a sua estratégia. Ficou bem nesta fotografia também o principal líder da oposição, António José Seguro, que vai certamente agora invocar esta medida como aquilo que é o contributo do Partido Socialista para uma melhoria da estratégia governativa e dizendo que são estas medidas que foram até de alguma maneira forçadas pelo Partido Socialista aquelas que impedem que a situação económica seja tão catastrófica, e se vierem a surgir novos bons resultados em termos de índices económicos, certamente que António José Seguro lembrará por várias vezes esta participação do Partido Socialista. Fica bem também nesta fotografia Pedro Passos Coelho. Deu o tal sinal de abertura, mostrou que não está irredutível, que apesar de ter constituído uma comissão para analisar esta medida, não ficou insensível aos apelos da oposição. Não tem aqui grandes danos. Na verdade, esta é uma daquelas medidas que não lhe mexe profundamente naquilo que é a execução orçamental e que é facilmente depois compensada por outras receitas que eventualmente advenham da eficácia desta mesma medida. Finalmente, ganhamos todos nós. Se, na verdade, como dizem os analistas económicos, esta proposta for uma proposta que protege as pequenas e médias empresas que têm cerca de 90% daquilo que é a empregabilidade no setor económico, pequenas empresas que estavam neste momento presas por um fio e que podem eventualmente agarrar-se agora a esta medida para terem aqui um pouco mais de folgo, então essas melhorias económicas acabarão por ser benéficas para todos nós. Agora, há aqui uma nuvem por detrás disto tudo, é saber se na verdade não há mais taticismo do que pragmatismo neste entendimento, isto é, se na verdade nenhum destes protagonistas estava verdadeiramente interessado em usar esta medida como uma espécie de exemplo para outras medidas que seriam igualmente necessárias, mas que se tenham apenas preocupado naquilo que é o tal ficarem bem nesta fotografia e ser uma situação que dificilmente se repetirá à medida que se aproximam as eleições legislativas e em que o jogo político ou partidário acabará por se impor com regras bastante mais rígidas, onde nem o Partido Socialista vai querer continuar a dar a mão ao governo, até porque tem setores dentro do seu partido que são avessos a estas estratégias, e também o Partido Social Democrata, certamente, que não quererá continuar a ouvir António José Seguro a dizer que as melhorias na situação económica se devem ao contributo do PS. Ricardo, convido-te a partilhar estas opiniões com os telespectadores que já estão em linha. Vamos ouvi-los e também entrar em conversa com eles. Tenho o Fernando Pereira ao telefone, é consultor de empresas, cá está, fala-nos de Coimbra. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Olha, eu começava por dizer que, além destes ganhos, com o apoio às PMEs, logicamente que as PMEs são quem ganham. E os empresários que são os donos das mesmas. E o crescimento
do país, o emprego, vai ser valorizado com este simples gesto, um simples telefonema de um líder com uma visão estratégica que tem de Portugal e do que realmente Portugal precisa e os portugueses, porque se repararmos o que feliz hoje em dia é o emprego. E, portanto, as PMEs têm que ser valorizadas. E penso que com estas medidas o Partido Socialista, e nomeadamente António José Seguro, foi grande. Foi um grande estadista. Acho que irá ser um excelente Primeiro-Ministro que Portugal precisa neste momento. É um bónus porque está a ter a particularidade portanto, de dar o contributo aos mais pobres, entre aspas, e retirar para fazer aqui a repartição de alguma igualdade, que também, no fundo, é um dos princípios que o Partido Socialista defende. E penso que com este simples gesto... Não fazendo política e apelando mais à sua faceta de consultor de empresas, o que é que isto concretamente no mundo empresarial vai fazer? Eu penso que a nível das empresas, eu já falei, vai haver o crescimento de emprego. As empresas ficam mais folgadas? Têm aqui uma folga para criar emprego, é isso? Diga? As empresas têm aqui uma folga para criar emprego, é isso que quer dizer? Eu penso que sim, penso que sim. Não tanto como desejaríamos, mas sim, portanto, aliviar o sufoco do desemprego e baixar a taxa de desemprego, nomeadamente aquela taxa que não é falada, que às vezes a gente sabe que há muito desemprego, mas na realidade não sabemos bem o número. E, portanto, eu penso que as famílias vão ganhar também com isto, porque as próprias empresas, se houver um bom ambiente e se a própria empresa tiver a funcionar, o patrão, entre aspas, o empresário, vai ter condições para retribuir, não é? E beneficiar o seu colaborador. E penso que vai haver um ambiente a nível psicológico, estamos a falar mais já um ambiente que as pessoas andam deprimidas, andam tristes, andam completamente, e penso que a produtividade vai ser diferente, vai haver um aumento, porque, repare, se a senhora estiver contente, se estiver numa situação de emprego, isto falo como consultor, se tiver um emprego em que seja feliz no seu emprego, certamente, se o seu patrão lhe pedir para fazer mais 2 ou 3 horas, excepcionalmente, ou um acordo que haja, a senhora vai fazer com boa vontade e vai produzir, como se estivesse a produzir no dia-a-dia. Certo? E, portanto, eu penso que vai trazer aqui muitos benefícios para trazer riqueza e valorizar Portugal. Agora, acho que a nível de política, penso que vamos ter um bom António José Seguro, e aqui, perdão-me a modéstia, acho que vai ser um excelente Primeiro-Ministro. Muito bem, Fernando. Não querendo cortar, mas a verdade é que já disse isso mesmo há pouco. Obrigada aqui pela sua participação. Um bom dia para si. Edgar Almeida está reformado e fala-nos de Carnaxide. Bem-vindo, Edgar. Bom dia, cara concidadã e caro concidadão convidado e todos os concidadãos que estão a ouvir a Antena Aberta. Fala Edgar dos Santos Almeida, cidadão número 7201692. Eu identifico-me assim porque quero me responsabilizar por tudo aquilo que eu possa dizer. Veja lá o que é que vai dizer. Já me está a assustar. Já me está a assustar, diga lá. Bem entender. E se não tive medo no antigamente, muito menos tenho agora. E agora só tenho pena de não ter idade para voltar a não ter medo e pôr este país... Mas, Edgar, há coisas que não se dizem em público, não se dizem em televisão. Minha senhora, não sei porquê. Vá lá. Diga lá o que pensa e o que sente, mas de forma a que possamos transmitir. Então, se puder continuar, é o seguinte. Pode, com certeza. Houve aí várias vezes no Parlamento intervenções por parte de jovens das escolas em que lhes era apresentado um tema e eles depois tinham que fazer a sua defesa. E portaram-se bem melhor que os nossos políticos atuais. Agora que já chegamos praticamente ao fundo do abismo, mas continuamos a cair, uma medida destas, que efetivamente é boa, temos que a aceitar. Oxalá ainda venha a tempo de salvar algumas empresas e
como já até a senhora disse e o seu convidado, uma medida que era facílima de aplicar e que não ia causar grandes transtornos, porque é que teve que se esperar este tempo todo? Isto tudo porquê? Porque mais uma vez se fez aquilo que não se devia ter feito. O planeamento da reforma do Estado, tudo aquilo que havia a corrigir neste país e que estava mal, devia ter sido feito sem ser debaixo de sufoco e com tempo, e as pessoas todas sentadas. E quando eu digo pessoas todas, não digo só os meninos do costume. Como, infelizmente, temos muitos meninos lá metidos no Parlamento, então dever-se chamar todos aqueles que pertencem a todas as áreas políticas e, sentados à mesma mesa, conversar e organizar e planear a reforma do Estado. A reforma é essa que tinha que ser com a colaboração de todos aqueles que estão vestidos no Estado e que precisa de ser corrigido, e ouvindo-se as pessoas e os próprios funcionários e as suas organizações. De maneira que isso teria que ser feito com calma, com tempo e programadamente, e não da maneira como está a ser feito. Agora, quer dizer, em última instância, vir com pequenas manobras, só continuando a pensar, porque esta gente não pensa noutra coisa, só pensa em eleições, em arranjar mais uns lugares para os amigos, nos dinheirinhos que vêm por fora por causa disso, e é assim só que funcionam. E não há meio de pensarem no povo, no país, na correção de tudo aquilo que está mal e que todos nós conseguimos ver e sabemos que está mal, mas que é preciso que as pessoas se sentem definitivamente a tratar do país e não a tratar dos seus assuntos pessoais e partidários, e não se continuar a aderir aos partidos políticos como quem adere a clubes de futebol. Minha senhora, eu peço imensa desculpa, mas eu estou de rastros com tudo isto e o que têm feito, e então no que diz respeito aos reformados é assim uma vergonha, que isto é criminoso. Eu não sei como é que o Ministério Público ainda não interveio e não foi ter com esses assessores técnicos que foram contratados para manipular as formas de moda, a roubar, e por isso mesmo eu me identifiquei, a roubar os reformados, além da dupla tributação ilegal, também chegaram ao ponto de praticar uma forma criminosa que os puseram a ganhar menos com os subsídios em duodécimos. Por isso é que já os querem aplicar para o ano que vem. Quer dizer, tudo isto é uma vergonha, é um nojo. Eu não sei que raio de país é este. Não foi para isto que fizemos o 25 de Abril, minha senhora. A continuação do bom dia. Edgar Chalmeida, aqui com um desabafo que lhe saiu da alma. Carlos Sousa também está reformado, fala-nos de Setúbal. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Maria Alberta, e bom dia também para o seu convidado. É tentado ouvir o seu convidado e estou plenamente de acordo com aquilo que ele diz. Eu estou de acordo que o Partido Socialista chegar a acordo com o PSD sobre o ERC. Porque para as pequenas e médias empresas veio dar uma grande folga agora, porque quando tinha os 2%, como o seu convidado sabe, também ou melhor do que eu, não dava nada para as pequenas e médias empresas, porque já havia pequenas e médias empresas com acordos no pescoço, que costuma-se dizer. E agora talvez tenha um desafogo bastante grande e pode também dar origens a arranjar emprego, que é o que o país necessita de trabalho e não é de cortes tão grandes como este governo está a fazer. E o Partido Socialista tem apresentado propostas bastante válidas. Ainda há uma que eu chegasse a acordo, que era bastante bom, como o seu convidado gostava que ele me dissesse, para a nossa economia, que era abaixar os 23 para os 13 da restauração, porque eles é que avançaram. Não é? Está a falar do IVA da restauração, que era importantíssimo para salvar uma série de empresas e milhares de empregos. Exatamente. Porque isso dava um grande às empresas, aos restaurantes, cafés que fecharam, porque este governo pensava que aumentar os 13 para 23, que arranjavam mais todos, e veio dar prejuízo ao nosso país e à economia. Se baixasse os 23 para os 13, talvez pessoas abrissem novamente as coisas que tinham. Mas sabe, Carlos, recorda-se com certeza que o novo, porque ainda é novo Ministro da Economia, a assumir que foi derrotado em Conselho de Ministros, que defendeu, de facto, esta descida do IVA na restauração, mas que, como soldado disciplinado, acabou por ter de aceitar os argumentos dos colegas de governo.
Eu estou de acordo consigo, Manuel Alberto. Eu ouvi tudo nessa altura do Parlamento. Porque a gente sabe que as leis que são aprovadas é pelo CDS e pelo PSD. Porque não é os partidos de esquerda que votaram contra. Porque os partidos de esquerda queriam e querem os 23, como ele também queria. Como ele também falava o ministro cá fora. Porque quando estão cá fora, Dona Alberta, a senhora sabe tão bem, e o seu convidado também sabe tão bem como eu, que eu já acompanho isto desde 1974. Quando eles estão cá fora, seja eles qual forem, dizem uma coisa. Quando chegam lá dentro, dizem outra. Repare bem, essa de secretária de Estado dos Açores, quando foi as eleições, para concorrer para as eleições, elas diziam aos repórteres, elas diziam estas palavras. Os senhores acham que a minha cara é a cara do Passos Coelho. Eu sei o que é que ela quer dizer com isso. Eu sei convidado e a Manuel Alberto também sabe também. E agora chegou lá, já fala de outra maneira. Eles cá fora, é como o Ministro da Economia. Ele também dizia que o Governo tinha que pagar em agosto ou em junho o subsídio das férias, fez pressão e outras coisas mais. Chegou lá agora a dizer que é o tal soldado que andou a mandar. Eu fui para 4 anos e andei ao mandado dos capitões e dos sargentos e até dos foliais, porque eu era soldado. Eu tinha que fazer aquilo que eles mandavam. Assim é ele. E são qualquer um que vai para lá. É só isso na Paula, Avenida Alberta. Carlos Sousa, obrigada pela sua participação. Bom dia para si. José Luís Nascimento também está reformado. Esta hora é a hora também de quem ainda está em casa, por alguma razão será, não é? Já está reformado. José Luís Nascimento fala-nos do Norte, Santo Tirso. Bem-vindo. Olá, bom dia, menino Alberto. Bom dia. E ao seu convidado. Bom dia. Olha, Dona Alberta, eu praticamente não estou a telefonar com respeito a interesses de empresas. Então diga. Sabe que estamos a falar de empresas hoje. Estou de acordo com esses 2 últimos convidados que acabaram de telefonar. Isso, o entendimento entre os 2 partidos foi ótimo. E esperamos todos que seja para melhor. Deseja que este entendimento se estenda a outras áreas? Sim, claro. Por exemplo, eu fui imigrante de 42 anos. Aonde? Na Alemanha e França. Muito bem. E então? O meu assunto não era praticamente de empresas, porque eu nem sou empresário, nem tenho empresas e em Portugal nunca trabalhei. Diga. Diga. Então e qual é o assunto? Estou curiosa. Olha, o assunto que tinha para propor é que eu gostava que alguém me dissesse porque é que um imigrante traz um bem que ele tem no estrangeiro e chega aqui a Portugal e tem que pagar 500 euros de imposto por um automóvel. Ah, pois é. Gostava de saber ter uma pessoa no governo, outra pessoa que percebesse disso, por que razão é que o imigrante vem para o país dele com coração na terra portuguesa e traz um carro e tem que pagar 500 euros de imposto por ano. Isso é que eu gostava de saber. Pois é um imposto como tantos outros que existem, não é? É um imposto como tantos outros, o imposto sobre os automóveis, até porque durante muito tempo os automóveis no estrangeiro, nomeadamente na Alemanha, de onde José Luís Nascimento esteve, eram mais baratos e havia que compensar de alguma forma. Tem a ver com as regras da democracia portuguesa. Ricardo Jorge Pinto. Sim. Voltamos a conversar. É interessante perceber que as pessoas sentem cada vez mais a necessidade dos partidos do arco da governação se entenderem. A situação é suficientemente grave no país para as pessoas até esquecerem divergências esquerda-direita, diferenças partidárias e eu acho que há um consenso nacional em como o melhor exemplo que podiam dar ao país era que se entendessem não só em relação ao IRC, mas em relação a outras matérias. É verdade, é um dos pontos transversais a qualquer uma destas intervenções dos nossos espectadores, a questão de aceitarem, por um lado, que os 2 partidos fossem capazes
de um entendimento e, por outro lado, que relativamente a algumas medidas é possível, quase que não diria o consenso, haverá certamente quem discorde disto, mas uma abrangência muito alargada. Isso mostra também como seria importante que houvesse essa tal conciliação de interesses, mesmo mantendo aquilo que era a autonomia dos partidos políticos, e de resto essa teria sido a proposta também do Presidente da República quando da crise política em julho, em que Cavaco Silva determinou que para haver condições de governabilidade era absolutamente essencial que pelo menos os partidos do chamado arco da governabilidade se entendessem. E foi um tremendo falhanço, bem nos recordamos, não é? É verdade, e era isso que eu ia dizer, é que na verdade não há esse interesse. Há ali dois riscos, quanto a mim, nesse apelo do Presidente da República. Em primeiro lugar é deixar outros partidos de fora desse entendimento, que do ponto de vista democrático nem sequer me parece muito aceitável. O facto de dificilmente, do ponto de vista das estatísticas ou do ponto de vista daquilo que é a tradição dos resultados eleitorais, o Partido Comunista ou o Bloco de Esquerda poderem vir a ser governo, isso não os deveria excluir de uma participação ativa naquilo que é o encontrar de soluções para o país. O segundo risco é o de não entender que, na verdade, o jogo político-partidário continua a ser hegemónico e vamos encontrando pequenas ilhas como esta em que os partidos se entendem e quanto a mim, e se calhar estarei a ser injusto e se eu for peço desculpa, mas acho que há aqui muito calculismo também da parte dos intervenientes. Todos eles ficam bem nesta fotografia e aí basta ouvir estas declarações para perceber como uns consideram imediatamente que isto mostra que António José Seguro pode ser um excelente primeiro-ministro. Haverá outros que dizem que ouviram dizer que afinal Pedro Passos Coelho está atento àquilo que outros dizem e não é tão irredutível como se poderia esperar. Outros que olharão para isto como uma vitória de Paulo Portas, na medida em que é o seu ministro da Economia, Pires de Lima, que também está por detrás desta medida e de outra medida que foi aqui há pouco mencionada, que é a questão da descida do IVA para a restauração, e como se me recordaste muito bem, ele sempre lutou por essa descida e está isolado, sobretudo perante os ministros afetos ao PSD, e portanto este entendimento também mostra que Paulo Portas tem verdadeiro poder dentro deste Executivo e que é capaz de impor em determinados momentos as suas opções e que essas opções até são populares, mas tudo isto tem aqui, na verdade, essa capa de calculismo e por isso é que eu diria que talvez, dificilmente, uma situação destas se venha a repetir à medida que nos aproximamos das eleições legislativas, até porque houve aqui outros elementos que ganharam nesta medida, que foi exatamente os dirigentes do Bloco de Esquerda e os dirigentes do Partido Comunista, porque vão servir-se deste caso para mostrar como o Partido Socialista está encostado a este governo de direita e tentar tirar daí dividendos políticos, mostrando que a verdadeira alternativa à atual situação das coisas não é o Partido Socialista, porque o Partido Socialista facilmente se entenderá com o PSD e CDS, que a alternativa está exatamente mais à esquerda, no Bloco de Esquerda e no Partido Comunista. Mas também há uma alternativa radical que os portugueses já demonstraram não querer. Não é? Porque são alternativas que passam, nomeadamente, por repensar totalmente a nossa presença na Europa. Claro, mas esse é o grande paradoxo, é que talvez não hoje neste programa em que estamos a falar de uma medida que é mais ou menos consensual, mas se nos afastarmos disto, imediatamente teremos aqui uma avalanche de telefonemas de pessoas a criticar de forma muito severa esta estratégia governativa. E a questão é que a alternativa a esta estratégia está exatamente nessas posições um pouco mais radicais. Não encontramos nenhum discurso de nenhum dos partidos que puseram a sua assinatura neste acordo de ajuda externa, nenhuma solução radicalmente diferente daquela que nós estamos a viver. É verdade que o Partido Socialista tem vindo a dizer que deveria apostar mais no investimento, mais na criação de emprego, mas isso é aquilo que, na verdade, qualquer pessoa de bom senso diria, e falta-nos ainda compreender quais são as medidas concretas que o Partido Socialista teria para implementar e quanto é que cada uma delas custaria. Se regressarmos um bocadinho àquilo que foi o último congresso do Partido Socialista, realizado em Espinho, se não me engano, nós notámos no discurso de António José Seguro que para cada uma dessas medidas, que são medidas claramente mais simpáticas do que estas medidas de austeridade, o financiamento vinha de ajudas externas, vinha de ajudas comunitárias, que na verdade não são nem de perto nem de longe seguras. Não estão garantidas, nada disso está garantido, não é? Claro. E agora deixa-me recordar também um dos nossos telespectadores que diz:
todos eles têm um discurso na oposição e têm outro no governo, não é? Claro, pois. E o problema é esse, e desse ponto de vista também este entendimento foi importante, porque este entendimento mostra como, se eventualmente o Partido Socialista ganhar as próximas eleições legislativas, nós teremos aqui um dos pontos onde, pelo menos pela razoabilidade e lógica, António José Seguro não irá mexer. Mas se olharmos então para este exemplo do lado inverso, isto é, de todas as medidas que estão a ser tomadas e que não têm o acordo do Partido Socialista, então ficaremos também com a percepção, ou pelo menos do ponto de vista eleitoralista, que o Partido Socialista iria mudar todas estas medidas que tem vindo a criticar. Ora, o passado não nos mostra isso. O passado mostra-nos que, na verdade, quando se está na oposição tem-se um discurso e depois se tem outro quando chega ao poder. Todos nos recordamos das declarações de Pedro Passos Coelho, dizendo que era absolutamente absurdo que houvesse uma retirada dos subsídios de férias ou do 13º mês. E agora verdade, foi obrigado a explicar porque é que isso aconteceu, não é? Ricardo, estamos agora já a chegar à reta final do programa, tenho mais espectadores em linha, vamos ouvir o que eles têm a dizer. Artur Nunes, que nos fala de São João da Madeira, é bem-vindo. Bom dia, Artur. Bom dia, minha senhora. Muito bom dia, minha senhora. Bom dia. Efetivamente, meu nome é Artur Nunes, sou comerciante, tenho 76 anos. O que é que eu posso, efetivamente, ver deste consenso, deste acordo chamado do IRC? Realmente, todos nós, portugueses, que acompanhamos a nossa vida política, a nossa vida nacional, esperámos sempre que estes dois homens, o Primeiro-Ministro e o Secretário-Geral do Partido Socialista, se entendessem, nem que fosse ao menos agora, que no fim do ano, que era uma chamada prenda de Natal, tudo muito bem. Mas o que eu vejo realmente este acordo é que há muito pouco sumo, portanto esperamos isto e pouco sumo dará para as empresas que poderem criar qualquer emprego. Eu não vejo que uma empresa que tem 15 mil euros possa criar qualquer emprego com 1.250 euros de imposto, com 1.200, aliás, de imposto do IRC. Artur, no seu caso, isso não lhe faz diferença nenhuma? Não acha que, como comerciante, tem uma pequena empresa, deduzo? Sim, minha senhora. A mim é capaz de fazer diferença, como tenho uma pequena empresa. A mim como empresário, vai-me fazer diferença. Então isso já é bom. Para criar emprego, é que eu não vejo qualquer diferença que eu possa criar emprego. É evidente que não meterei qualquer pessoa para a minha empresa por 1.200 euros. Agora, se este consenso, ou seja, este acordo viesse acompanhado, por exemplo, com algum abaixamento na eletricidade ou no gás, não é o meu caso, a minha empresa, mas muitas empresas naturalmente que estarão, isto é capaz de fazer algum sentido mais. Agora, veio efetivamente muito pouco sumo. Se calhar poderia haver outra reação neste abaixamento do IRC, se realmente fosse acompanhado também um abaixamento do IVA, do IRS. IVA, pois é. Haja dinheiro, não é? Artur, eu interrompo porque penso que ficámos com o essencial da sua opinião e temos mais espectadores em linha. Já percebi que gostaria que este entendimento tivesse a ver com outros impostos para ajudar à recuperação da economia. Obrigada pela participação. Joaquim Castro, bem-vindo. Também é comerciante. Muito bom dia. Bom dia. Desejo bom dia à senhora e ao seu acompanhante e também para todos os telespectadores. A minha empresa foi a que subiu mais proporcionalmente entre 2010 e 2012. Subimos 124,86%. Isto quer dizer... Isso é espetacular. Da minha capacidade. Ora bom, mas acontece é o seguinte, eu não vejo ninguém a falar de uma coisa que me aconteceu. Eu não falo por ideais, eu não falo por falar, eu falo por uma experiência que me aconteceu. Ora bom, eu tive que pagar a primeira vez, a minha empresa teve que pagar a primeira vez IRC. 25%. Não é? Sim. Mais pagamento por conta. 25%. Mais pagamento especial por conta. E mais a derrama. Somam isso tudo e vejam quantos porcento é que dá. Enormíssimo, não é? Pois é. Ninguém fala que, no princípio, no primeiro ano, que uma empresa
começa a pagar ao Estado, essa empresa, se realmente não tem caixa ou todos os seus bancos não financiam, essa empresa cai. Fica estrangulada, estou a ver o caso. Mas ó Joaquim Castro, desculpe interrompê-lo, mas para pagar teve que ter grandes lucros, não é? É ou não é verdade? Ouça, isso é uma competência minha. Porque eu pergunto a todos os portugueses, 2 mais 2 quantos são? São 4, não é? Sim. Pronto. Para a maior parte dos economistas portugueses são 3. E para mim são 5. Eu vou dizer porquê. Eu peço 100 mil euros ao banco, não é? E não vou pedir à Troika emprestado. Esses 100 mil euros, eu vou rodá-los 10 vezes. E faço pronto de pagamento. Não é? Um pronto de pagamento normal, a quase em todas as empresas, é 3%. Eu rodo esse dinheiro 10 vezes, dá-me 30%. Repare, eu posso vender a mercadoria ao preço de custo, porque ainda vou ganhar 26%. Pois é. Ou não está certo? Mas, ó Joaquim, estou mesmo a terminar o programa, gostaria de saber se, apesar de... E não entrando em concreto no seu caso, porque há tantos casos iguais e não é disso que estamos a falar hoje, de qualquer forma considera positiva esta redução do IRC? Não. Quer dizer, a descida do IRC não chega. Não chega. Chega. Isso toda a gente sabe. Que no primeiro ano de lucros, a minha empresa, se o banco não me emprestava dinheiro, eu não conseguia sobreviver. Eu caía. Agora, outra coisa que eu também quero chamar a atenção, de que realmente há uma ingratidão muito grande. Ou melhor dizendo, temos um traidor muito grande. Eu vou ser um bocadinho incisivo. Veja lá, que estamos na televisão. Eu sou do tempo do Salazar. E houve uma palavra muito importante que o Salazar pronunciou. Simplesmente só. Deu origem ao assassinato de Humberto Delgado. Ok? Quem mais contestou essa frase foi o senador Mário Soares e Álvaro Cunhal. Esta é a verdade. Para uma coisa, minha senhora, estamos a discutir tanto a Troika, estamos a discutir tanto a nossa economia. Quem é que nos tirou do simplesmente só? Orgulhosamente só. Noutro contexto, Joaquim. Quem é que nos tirou? Foi esse senhor traidor Mário Soares, que nos meteu na sardilhada e onde a gente estamos metido. Foi ele que... Muito bem. Olha, já estamos a entrar em política e em história isto tenho de terminar mesmo o programa. Tenho mesmo de terminar o programa. Foi bom ouvi-lo, é mais um desabafo. Tantos desabafos passam aqui nesta antena aberta. Ricardo Jorge Pinto, resta-me só despedir-me de ti. Vamos conversando ao longo destas semanas. É sempre uma presença muito assídua na Antena Aberta. Obrigada, um bom dia para ti. A Antena Aberta fecha portas, regressa amanhã à mesma hora.